Amorecos, tudo bem? Como é que vocês estão? Final de ano mesmo, hoje é dia o quê? 28 de dezembro. E, gente, entrei numa aí de falar de unhas, né? E é um mundo bem fascinante pra mim, eu gosto bastante. É super difícil falar de onicologia, né? Mas é super importante, né? Saber que as unhas não são só um anexo cutâneo, assim como também os pelos e os cabelos, né? Elas refletem muito, 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 muito o que eu já falava lá atrás. Como está a nossa saúde da pele e como está a nossa saúde interna, ou seja, se eu estou com alguma doença sistêmica ou não. Então, hoje o vídeo vai ser sobre unhas novamente, mas bem interessante, tá bem, bem, bem legal. Então acompanhe até o final, se inscrevam no canal e simbora pro vídeo, solta a vinheta aí. Eu vou dividir, né? E lógico, eu vou começar a falar primeiro das doenças de pele e suas repercussões aí, então, nas unhas, que podem preceder, podem vir antes da doença cutânea ou podem vir junto ou ainda depois. Quando a gente fala, pessoal, vocês vão saber, quem me acompanha aqui desde o início do canal vai saber certeza responder, tá? Então, pergunta para vocês, vamos lá. Qual doença dermatológica, então qual doença de pele, até falei mais baixo aqui, dá mais repercussão nas unhas? Claro que não é doença ungueal, tá, gente? Qual doença de pele dá mais repercussão ungueal? Que é quase impossível falar dessa doença e não falar, olha, ela comete muito as unhas. Qual que é? Tararararam. Psoríase, uma doença que eu atendo muito, né? Sim, então vou começar com a psoríase e vamos ver quais são os reflexos aí que ela dá nas nossas unhas, certo? Alterações ungueais na psoríase, independente do tipo, tá, gente? Se é o tipo psoríase vulgar, em placas, se é o tipo invertido, né? Independente do tipo aí de áreas específicas, se é a região genital, couro cabeludo, independente do tipo, pelos estudos, né, estima-se que 10 a 50% então dos casos dos pacientes aí vão ter as unhas afetadas, tá? Então é um intervalo aí até grandão. Eu acho até que eu não concordo muito com os 10%, mas são estatísticas, então, né, eu não tenho que concordar nem discordar, mas como eu atendo bastante psoríase, eu vejo aqui que quase todos eles têm alguma alteração ungueal. Não estou falando gravidade necessariamente, mas que alguma coisa na unha tem, certeza que sim. Então eu fico muito mais uns 50%, tá? Em relação à psoríase, a gente já tem medo, que até o nome da doença mudou, né? Agora se chama doença psoriásica. Do que, gente? Primeiro órgão acometido na psoríase é a pele, e segundo órgão mais acometido na psoríase são as articulações, principalmente as das mãos, e se eu quiser ser bem específico, as interfalangianas distais, ou seja, essa da pontinha aqui que a psoríase gosta. A psoríase não gosta de pegar um punho, de pegar uma articulação daqui, de pegar um joelho. Poder pegar? Pode, mas a doença em si não gosta, tá? E é uma das poucas doenças, para não falar a única, que acomete essa articulaçãozinha das pontas, que é a interfalangiana distal. Então, qual que é o nosso medo, nosso receio, nossa preocupação como dermatologista? Toda vez que eu tiver um acometimento ungueal muito intenso, o que que eu vou ter que ficar bem ligado, bem atento? Que quem tem alteração ungueal na psoríase tem mais chance de fazer a nossa temida artrite psoriásica, ou seja, né, traduzindo, da minha doença que está na pele, da minha doença que está nas unhas, estar internalizando, está cometendo então o osso, os ossos, né, das articulações, o que é muito ruim. Não que a psoríase da pele é uma coisa boa, claro que não. Mas a psoríase, quando acomete as articulações, gente, ela dá deformidade, o dedo fica torto e muito raro ele voltar ao normal. Então, daí sim eu vou ter uma artrite, né, que realmente o paciente não vai conseguir trabalhar, ele vai ficar deformado e isso a gente não quer de jeito nenhum que ocorra. Então, toda vez que eu encontrar alterações muito significativas, muito importantes nas unhas, eu sempre vou ficar atento para fazer um excelente exame físico e exames de imagem, logicamente, dessas interfalangianas distais, ok? E quais são, então, as alterações mais comumente encontradas aí na psoríase? Então, em primeiro lugar, a gente vai ter, acho que até falei no outro vídeo de unhas, né?
Tô um pouco com a garganta seca. A gente vai ter então os pitchings unguiais, né? Pitchings, lembra que eu expliquei para vocês? É como se eu tivesse, vamos ver aqui o que eu vou pegar. Tivesse pego uma caneta ou um alfinete, minha unha tá aqui, e tivesse furado aí toda a minha unha, tá, gente? Não sei se dá pra ver aí. Então ela fica cheia de depressões, então um ponto aqui pra baixo, outro pra baixo, e assim vai. A unha fica toda furadinha, mas isso é indolor. Então essa é a alteração mais comum que a gente encontra na psoríase. Só para ninguém entrar em pânico, tá, gente? Não é, porque eu tenho aí os furinhos na unha, eu tenho psoríase? Não, não é bem assim, tá? É só o achado mais comum, mas pessoas que não têm pso também podem ter os pitings unguiais. O segundo achado mais comum são as manchas salmão, né, nas unhas, ou as manchas de óleo, né? Eu até costumo usar a terminologia mais manchas de óleo, que é quando as unhas, uma delas ou todas, talvez, todas eu nunca vi, tá? Sempre vi uma, duas, três. Elas mudam de coloração e literalmente, pessoal, parece uma mancha de óleo. É igual, tá? Então essa é a segunda alteração mais comum. E a terceira alteração mais comum é a onicólise, que é um achado, vamos combinar, bem inespecífico, né? Onicólise, gente, é o descolamento das unhas. Então, se por bati com a unha em alguma coisa, ela ergueu aqui e ficou descolada. Isso é onicólise, tá? Então, é um achado mais inespecífico, mas como tá assim na literatura e nos artigos, eu tenho que trazer para vocês o que é verdade, o que é correto, baseado em estudos, e não baseado no que eu acho e no que eu penso. Claro que eu concordo sim com o que está no nosso tratado. Então, é uma doença bem polêmica e tem muita divergência aí entre os autores aí. Então vamos lá, vou explicar para vocês. É a acrodermatite contínua de Halopo ou Alopo. Por quê? Porque tem uma vertente muito grande, muito robusta, que consideram essa doença como sendo uma doença independente, que ninguém sabe a causa e tudo mais. Beleza. Mas tem outra vertente muito importante, com autores que só estudam psoríase, que colocam a acrodermatite como sendo uma variante da psoríase pustulosa. Então, olhem a confusão que isso não dá, tá? Então, a gente vai, né, nessa conforme o artigo que lê vai numa vertente, conforme o artigo que vê vai pela vertente que é uma variante da psoríase e assim vai, tá? Mas o que interessa sobre a acrodermatite contínua de Halopo é uma doença crônica, ela é bem difícil de tratar, então ela não responde bem a nenhum tratamento, tá? Nem a biológicos. O que a psoríase responde muito bem, ela não responde bem. Então tem uma resposta muito pobre ao tratamento. E, pessoal, ela é limitada a um dedo, sabia? Mas, pode parecer, mas limitada a um dedo, doutor, acho que é uma coisa tranquila. Hashtag só que não. O que vai ocorrer, né, na acrodermatite contínua de Halopo? Então a gente vai ter uma inflamação aguda. Então meio que do nada começa isso aí, tá? E dói pra caramba e tem muito pus, tá? Ao redor da unha. Então até aqui, né, eu coloquei a acrodermatite para vocês, mas não acomete propriamente dito a unha, né? Acomete mais as partes moles aqui, né? Fica cheio de pus, tipo lagos de pus, dói pra caramba e tá tudo inflamado. Então, olha que BO entre aspas, né? E como eu já falei, não responde bem a nenhum tratamento. Então, ainda é uma entidade que eu falo, desconhecida, temos que estudar mais para aprender mais. Será que é uma variante da pso? Será que é uma doença à parte aí, lá das pustulosas? Não sabemos. Fato é que é uma doença chata de tratar, incomoda pra caramba o paciente pela dor e também o nosso medo aí pela intensa inflamação aí que tem em somente um dedo. Está dando para entender aí um pouquinho aí sobre essas doenças? Tem uns nomes meio chatinhos, né? Espero que sim, tá? Falei que a parte das unhas, a onicologia é mais chatinho, né? Mais difícil. E as doenças são todas parecidas também. Parece, nossa, são super diferentes. Só que não, são bem, bem parecidas aí. Mas vamos lá. Então, a terceira doença é a paraqueratose pustulosa ou paraceratose pustulosa, tá? Para quem acha que só comete adultos, no caso da paraqueratose pustulosa, ela gosta de acometer crianças, tá? E também acomete somente um dedo, tá? Não acomete mais de um. E aqui eles citam bem assim, ó, nos artigos. Comete só um dedo, belezinha, e geralmente é o polegar,
ou indicador, tá? Independente se é a mão direita ou esquerda. Só que antes de ocorrer a alteração propriamente dita na unha, ou nas unhas, aliás, na unha, né? Comete só um dedo. Essa alteração nas unhas vai ser precedida, né? Então, o que começa a acontecer ali no dedo daquela criança? Então, começa a ficar um vermelhinho, começa a ter umas bolinhas de água, que são as vesículas, e começa a ter uma descamação da ponta do dedo. Olha que coisa estranha, né? As alterações na unha vêm depois desses pródromos, eu vou usar esse termo aí, tá? Desses sintomas iniciais. E são leves, graças a Deus. Que é a onicólise, né? Que eu falei lá na psoríase, que é o descolamento da unha, e a hiperceratose subungueal. O que é isso? Hiperceratose subungueal, pessoal, é quando embaixo da nossa unha, aqui, ó, fica mais espesso. Tá? Tudo que falar hiperceratose é algo que ficou mais espesso, maior, tá? Então isso é hiperceratose. Então são essas as duas alterações que a gente encontra, muito mais comuns, né? Em relação ao prognóstico, geralmente é bom, né? Tem tendência à regressão espontânea, pode demorar um pouquinho, mas costuma regredir espontaneamente e, em poucos casos, na minoria dos casos, pode aí evoluir para uma psoríase. Eu particularmente nunca vi evoluir para psor, mas em todos os nossos tratados e artigos está relatada a mesma frase que pode evoluir para psoríase. Então aí, será que a paraceratose pustulosa também não seria um tipo de psoríase? Eu não acredito, acho que não, tá? Mas tudo na vida pode, né? Pode evoluir para psoríase sim. Está ficando bem longo, né? Eu acho que eu vou fazer primeiro sobre as doenças dermatológicas e uma parte 2 depois sobre doenças sistêmicas, né? Acho que eu vou fazer isso. Bom, outra doença que não tem, como a gente falar de alteração ungueal e tudo mais, sem falar dela, é o líquen plano, que é uma doença bem comum, gente, tá? Ela acomete todo o corpo, basicamente, coça pra caramba e é tipo um monte de manchinhas vermelhas com uma coceira nível hard, tá? E sempre vem, então não é uma doença rara. Talvez o nome não fique tão, nossa, nunca ouvi falar. Mas é uma doença bem comum, bem complexa, né? O mecanismo de formação, vamos falar assim, da doença ainda não é totalmente conhecido. Mas tem a ver com resposta imune, né? Então é uma doença autoimune, tem a ver também com genética, tem a ver com fatores ambientais, é uma doença mega complexona aí, tá? Bom, então o que a gente sabe aí do líquen plano? Que em cerca de 10% dos casos as unhas vão ser acometidas sim, e o curioso é que, vocês viram o que eu falei no início aqui dessa tomada, vamos falar assim, desse corte de líquen plano? Que é uma doença da pele, né, mucosas e tudo mais, e das unhas, lógico. Só que o curioso é o quê? Que em 75%, ou seja, né, quase 100, vamos combinar, a manifestação ungueal, a manifestação das unhas, ela surge o quê? Bela e faceira, isolada, sem nada na mucosa, né, na língua, sem nada nos cabelos, no couro cabeludo, sem nada na pele, ela surge lá, trépida e faceira, somente nas unhas. Para depois dar um quadro, então, corporal. Só que essa alteração que dá nas unhas, ela lembra tudo. Ela lembra psoríase, ela lembra... me fugiu o nome. Micose das unhas. Então, não é fácil assim, olhou, é líquen plano. Não é assim, gente. Quem dera fosse, é bem difícil falar isso. A gente muitas vezes vai descobrir depois que virou um líquen plano porque era um líquen plano e não era uma manifestação ungueal isolada, tá? Então, na imensa maioria aí dos casos, em 75%, a manifestação das unhas surge sozinha, tá? E quais são essas manifestações, então? As mais citadas são afinamento dessa unha, afinamento ungueal, dá umas estrias também, estrias longitudinais, fissuras também ocorrem bastante, e dá uma alteração que até agora eu não falei, chamada pterígio dorsal. Eu estava pensando como é que eu vou explicar para vocês isso para não ficar maçante. Pterígio é assim, é uma cicatriz da unha, tá? Na região proximal. Então aqui ocorre, por algum motivo, uma cicatriz bem feia, tá, gente? Essa cicatriz. Se eu vou ter uma cicatriz, assim como se eu tenho uma fibrose, uma cicatriz no couro cabeludo, o que ocorre? Até dei uma coçadinha aqui, né? O cabelo ele não nasce mais, né? Se eu tenho uma cicatriz na unha, a unha nasce depois ou não?
Geralmente não, tá? Então, no pterígio dorsal, eu vou ter então uma cicatriz na região proximal aqui da unha, em formato de V, e da letra V, né? E é um formato bem igual à letra V, que acaba que a unha vai caindo e muitas vezes a unha não nasce mais. Pessoal, vamos lá. Então, olha o nome da próxima doença. Chama distrofia das 20 unhas. Ou, né, o sinônimo seria traqueoníquea, tá? O que é isso? É quando as unhas elas ficam rugosas, tá? Cheias de rugosidades, ficam com alteração aí, vou falar do relevo da unha, tá? O que acontece aí nessas 20 unhas? Primeira coisa que eu acho que já que o nome está errado, tá? Por quê? Porque nem sempre acomete as 20 unhas, não é obrigatório, mas quem descreveu a doença deu esse nome e tá tudo bem, tá? Então as unhas vão ficando finas, sem brilho, né? Vão ficando opacas, então. E parece, pessoal, que elas foram lixadas nesse sentido aqui, longitudinal, ó. Peguei uma lixa aqui, ó, e pá, 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 pá. Fica bem assim, então opaca, fica com um aspecto estranho mesmo. Então, distrofia das 20 unhas ou traqueoníquea. Saber que é mais comum em crianças, tá? E que ela pode ser autolimitada, né? Que assim, aconteceu comigo e vou ficar para sempre. Não tem como prever, mas ela pode ser autolimitada, né? Ou seja, não tratei e ela desapareceu. Quando ela está ligada com alguma doença de pele ou cabelos, ela é mais citada com alopecia areata, tá? Vocês lembram da alopecia areata, gente? Aquele tipo de queda de cabelo, aquela alopecia não cicatricial, cai só um tufinho, né? Pá, caiu. Aqui também. Caiu do nada. Região da barba, caiu um pedacinho. Qualquer local piloso, quando cai, só uma parte, tá? Ela é muito, muito relacionada com a alopecia areata, certo? Ou, porém, todavia, ela é o quê? Como tudo na medicina, né? Ela é idiopática. Então ela surge do nada, ela vai embora do nada, ela fica nas unhas do nada e ninguém nunca vai saber por que ocorreu a tal da traqueoníquea naquela pessoa, tá? Então ou ela está ligada a uma doença ou ela não está ligada a nada. Gente. Falando então da alopecia areata, eis que surge a doença. Essa doença sim é mega ultra comum. Então a gente sabe que na alopecia areata as alterações nas unhas, né, estão presentes, e bastante inclusive, né? Nos adultos em cerca de 20% e nas crianças em torno de 50%. As alterações mais comuns quais são? Uma delas eu acabei de falar, que é a traqueoníquea, e a outra é o pitting, mas não é o pitting da psoríase, não, que é aquele um dos pontinhos, né? Para variar, quem descreveu resolveu dar outro nome. Se chama pitch, tudo bem que não é igual mesmo, tá? Se chama pitchings geométricos, tá? O que é isso, doutora Alan? Me conta tudo. Vamos lá. Pitching geométrico é assim, pessoal. Então é como se a unha estivesse furada, né? Só que é em formato de grade, tá? O que é isso? Só vendo assim para entender, tá? Mas realmente não é aquele pitinho dos furinhos, tá? Ele é um pitinho um pouquinho maior. É que todo mundo faz uma comparação na dermato, que eu acho que é ruim isso, tá? Ah, parece grade, para aquela pessoa pode parecer, mas para mim não. Mas enfim, tá? Isso tá bem já incrustado aí na educação médica, então a gente vai encarar como uma verdade aí o pitching geométrico como sendo formato de grade. Saber que os pitchings eles são mais frequentes, mais comuns em crianças do que nos adultos e que acometem mais as unhas das mãos que dos pés. Chegamos na última doença, que até eu tô cansado aqui de falar. A última é qual? O eczema, né? Ou as dermatites, né? Então, fala mais do eczema agudo, aquele um que é rápido, né? Começa da noite pro dia. Então, em relação à dermatite aguda, ao eczema agudo, né? Ele vai se manifestar como aí nas unhas, né? Geralmente é por dermatite de contato, né? Que lida muito com água, sabão, detergente, assim vai, ou outras coisas, cáusticas e assim vai. E vai se manifestar como? Por vesículas, né? Aquelas bolinhas, e eritema ao redor da unha. E ao invés de acometer mais a dobra distal, né? A parte distal da unha, a região mais acometida é a dobra proximal, essa daqui, tá? No eczema crônico é um pouco diferente, né? Aquela dermatite crônica dá outras alterações e daí acomete geralmente toda a lâmina ou mais até a dobra distal. Isso, meus lindos e minhas lindas. Esse foi o vídeo de hoje falando das unhas. Olha como as unhas são importantes. E vocês vão ver na parte 2, que se Deus quiser eu vou conseguir fazer sim, das doenças sistêmicas, tá? Mas olha só, eu citei aí quantas doenças, não me lembro. Mas
como, né, a dermato é uma área grande, né, eu sou apaixonado por isso, gosto demais de aprender, trocar informações, eu aprendo com vocês, aprendo com os colegas, com os meus mestres, que eu tenho uma imensa gratidão, né? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ficou uma maratona aí para vocês maratonarem nesse vídeo, tá? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiz com muito carinho ao menos.